Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse tempo que se chama hoje mais um dia lindo na presença do Senhor, mais um dia que o Senhor nos entregou, mais um dia que a sua misericórdia se renovou e hoje nós podemos meditar nas Sagradas Escrituras, aprender mais sobre elas, falar sobre elas e entender mais sobre a misericórdia infinita do Senhor, mais sobre o seu infinito amor que nos cerca. Podemos louvar, cantar cânticos novos, podemos exaltar o nome do nosso Criador, declarar sua grandeza e majestade. E o livro de Salmos vai nos inspirar para esse louvor, para essa adoração. Amém? Dona Piedade, seja bem-vinda, querida. Que bom ter a senhora aqui conosco hoje. Deus abençoe a senhora, viu? É uma honra para mim estar aqui com a senhora, com a dona Leni, que sempre assiste. Obrigada, mamãe. Todas que vão assistir depois, mais tarde, todos, né? E que seja edificante essa live em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Papai, tudo é para ti. Sem ti nada podemos fazer. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Nós não temos nada a oferecer. Tu és a videira, nós somos o ramo. Queremos estar bem pertinho de ti para produzir fruto, Senhor. E sabemos que se produzirmos fruto, o Senhor nos podará. E aí, mesmo em meio à dor, nós produziremos mais fruto ainda. E que assim seja para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor venha usar essa live para a tua glória, Senhor. Que o Senhor venha revelar, ó Deus, os mistérios escondidos das Escrituras. Aqueles que o temem, que o amam, que o buscam. Em nome de Jesus. Amém? Essa tosse está acabando, em nome de Jesus. Nós estamos meditando no livro de Salmos, vamos falar um pouquinho sobre essa leitura, meu Deus, impactante, poderosa. Muitos aqui, acho que todos de hoje são de Davi, né, em situações adversas. Seja bem-vinda, Marília, querida, minha amiga, missionária Andréia, que prazer ter vocês aqui para a gente poder meditar nas Escrituras. Participem comigo, me contem aquilo que Deus também tem falado ao coração de vocês. Que bom, que honra estar com vocês aqui, viu? Vamos meditar então nesses 5 capítulos que Davi vai escrever. Cada um deles é escrito em um tipo de situação. Umas o salmista está aqui louvando, adorando. Em outras o salmista está lamentando. Em outras o salmista está clamando por misericórdia diante de opressão. Tem uma aqui que Davi, é o salmo que Davi escreveu logo depois que ele teve que se passar por louco. E às vezes, né, na nossa concepção, a gente pensa que Davi ia falar: oh Deus, por que o Senhor me permitiu passar por essa humilhação? Mas não, ele vai adorar, ele vai exaltar. Então é assim, nós temos muito aprendizado com essa leitura de hoje. Olha quem entrou aqui hoje, seja bem-vindo, meu irmão Marquinhos, que bênção, que honra ter você aqui conosco. Um exemplo de homem que tem buscado aprender das Escrituras. Eu tô falando assim porque muitas mulheres participam das lives, sabe, Marquinhos? Mas raras vezes aparece um homem, mas eu louvo a Deus pela sua vida, que já está no 2º ano dessa leitura, que tem se aprofundado, não só lido, mas tem procurado entender, e eu creio que muitos frutos virão desse tempo que você tem se aprofundado no Senhor. Amém? Vamos lá então? Capítulo 31 é um salmo de lamento, onde Davi vai clamar principalmente por proteção. Capítulo 31, o salmo, ele foi escrito por Davi. Eu vi muitas vezes Davi usar palavras que referem-se a esse lugar de proteção. Ele começa falando: Senhor, em ti eu me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me, inclina teu ouvido, me escuta, me livra depressa. O clamor do salmista, ele muitas das vezes vai usar palavras como: levanta-te agora, apressa-te, Senhor, depressa. É claro que o tempo de Deus é o tempo de Deus, mas Jesus falou: busquem, orem, clamem, batam que a porta vai se abrir. O salmista, tendo nesse lugar de desespero, ele vai clamar por essa misericórdia do Senhor e ele vai pedir: apressa-te em socorrer-me. Ele vai falar mais novamente palavras de proteção. Ele fala: seja para mim uma rocha de proteção. Tu és a minha fortaleza. És a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, me guia e me conduz. Me tira da armadilha que me preparam, pois só em ti encontro proteção. Então, nesse salmo, todas as vezes que eu lia, eu entendia que o salmista está falando desse lugar onde ele precisa estar
protegido. Essa palavra que nós lemos no início, que fala de refúgio, Deus, em ti eu me refugio. O que é um refúgio? Quando a gente entende, por exemplo, numa situação de guerra, uma pessoa que sofre perseguição num país, ela pode se refugiar em outro país, num lugar onde os seus perseguidores não vão atrás dela. Então ela vai para esse país, né, como um refugiado. Não é assim? Então o refúgio, ele vai simbolizar esse lugar de proteção, aonde eu estou mal, aonde eu estou sendo perseguido, eu vou encontrar um refúgio. E Deus é esse lugar aonde nós estamos ali, nós podemos nos encontrar em um lugar seguro. Naquela época, onde as armas eram flechas, né, aonde eles lançavam dardos inflamados, ou seja, dardos com fogo, aonde as armas eram pedras, espadas, encontrar um lugar seguro, encontrar uma fortaleza, por exemplo, imagina ali aquela torre forte, aonde a gente muitas vezes vai ver, por exemplo, na história de Rapunzel, imagina a Rapunzel lá naquela torre alta. Aquela torre alta era onde muitas das vezes os reis eles se encontravam e se refugiavam. Né? Eles refugiavam-se ali em torres, em lugares fortes, em rochas, porque ali as armas não iriam atingir. Hoje em dia, com bombas, com drones, né, a gente não vai ver tanta essa simbologia da rocha. Mas naquela época, uma grande rocha simbolizava um lugar de refúgio, de segurança, né? E essa grande rocha, ela aponta para Jesus. Jesus é o nosso lugar seguro. Davi aqui, ele está falando desse lugar seguro que ele encontra aonde? No seu bom pastor. No seu pastor eterno e supremo, que é o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, eu achei lindo esse versículo ontem, que fala que Ele nos leva em teus braços. Salmo 28, 9. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Tem outro salmo que vai falar que nós somos como a menina dos olhos de Deus, ou seja, essa bolinha preta aqui, nós somos como a pupila. A pupila não, a íris, né? O que é a bolinha preta, gente? O que é a menina dos olhos? Eu olhei aquele dia e já esqueci. Menina dos olhos, o que é? Deixa eu achar aqui. Anatomia, já apareceu o filme aqui pra mim. Na anatomia, a menina dos olhos é a pupila mesmo, isso mesmo. Então, a íris é o lugar onde fica a cor. Então, nós somos como a pupila dos olhos de Deus. O que significa? Que quando nós estamos em Deus, nós estamos em um lugar seguro. Você imagina que os seus olhos, suas vistas são a primeira coisa que você protege quando existe quando tá vindo algum projétil, alguma coisa que pode te ferir, seus olhos são sensíveis, então você usa as mãos, você esconde com a cabeça, você usa outra coisa para se refugiar. Então quando a gente diz assim, Deus, eu sou como a menina dos teus olhos, a gente está dizendo, eu estou em um lugar seguro. Você já pensou se no olho de Deus, o soberano, nós somos como a menina, nós somos sensíveis aos olhos de Deus, nós somos protegidos por Ele, nós somos Ele é como pastor e nós somos como suas ovelhas, Ele nos carrega nos braços. Meu Deus, isso é poderoso e isso é libertador, porque é muito triste quando nós vivemos em um lugar onde a gente quer se proteger com as nossas próprias mãos. A gente acha que a gente tem que fazer, que a gente tem que ser, que a gente tem que adquirir coisas, que a gente tem que se proteger. Deixa eu te falar, ninguém pode se proteger com suas próprias mãos. A Bíblia, eu amo aquele versículo que fala assim, olha, em vão protege a casa. Né? Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, em vão aquele que guarda, pensa que guarda, porque se Deus não guardar, se não for o Senhor, como diz outro salmo, se não for o Senhor, ai de nós. Ai de nós. Então Deus é o nosso lugar de refúgio. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. O versículo 5 fala uma frase que Jesus falou, que é aquela frase que diz assim, ó, em tuas mãos entrego o meu espírito. Gente, é muito importante a gente lembrar que no livro de Salmos tem muitas promessas que vão se cumprir em Jesus. Eu falei um pouquinho aqui sobre o Salmo que fala muito sobre o sofrimento vicário de Cristo, que é o Salmo 22. Nesse Salmo 22, muitas das coisas que falam ali vão acontecer com Jesus. Quando fala, por exemplo, versículo 16, perfuraram as minhas mãos
e os meus pés. Então esse Salmo 22, ele foi escrito ali de maneira profética, simbolizando o sofrimento do Messias. Jesus veio e cumpriu tudo isso, né? O início do Salmo já é uma declaração de Jesus ali prestes a entregar o seu espírito, quando ele declara, meu Deus, por que me desamparastes? O Salmo 22 vai ter muitas profecias que Jesus vai cumprir. Fala, por exemplo, repartiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes por minhas vestes. Exatamente o que aconteceu. Depois que Jesus morreu, pegaram a roupa de Jesus, partiram e lançaram sortes ali. Fizeram um sorteio, né, para quem ficaria com as vestes de Jesus. E aí, no capítulo 31, nós vamos ver essa frase que o próprio Jesus falou antes de morrer. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, simbolizando também uma profecia que se cumpria em Jesus. Outra profecia que se cumpre em Jesus, já para aproveitar esse ramo que na leitura de hoje, é o Salmo 34, versículo 20, que fala: pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer deles será quebrado. É uma profecia também que aconteceu na vida física aqui de Jesus, né? Como Messias, como enviado, como Filho de Deus, homem. Nenhum dos seus ossos foi quebrado, né? Essa profecia. Por que Deus deixou tantas profecias para serem cumpridas em Jesus? Para provar que ele é de fato o Filho de Deus. Foram mais de 300 profecias do Antigo Testamento comprovadas em Jesus, para que não ficasse nenhuma dúvida. Jesus é o Filho de Deus, ele veio em pessoa, em carne, pelo Espírito Santo, ali no ventre da Virgem Maria. Ele nasceu, ele cumpriu seu ministério. Cada uma das profecias a seu respeito no Antigo Testamento foi cumprida. Ele morreu, entregou o seu espírito. A Bíblia diz que ele não foi morto, tá? Ele se entregou. A Bíblia diz que ele fala sobre isso. Ele fala, ninguém pode tirar minha vida, mas eu vou lá dou. Então ele entrega o seu espírito, ele permite, né, que a morte venha sobre ele por um propósito, porque ele é o sacrifício vivo, santo e irrepreensível. É ele que tem redenção, nos entregou redenção eterna, para que nós, que por meio de sangue de touros e de bois nunca poderíamos entrar na presença de Deus e ser reconciliados com Deus, agora por meio de Cristo Jesus podemos. Por causa desse sacrifício. Então, esse Filho de Deus, ele veio, cumpriu tudo que tinha para cumprir. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele se assenta à direita, né, à destra de Deus Pai. Glória a Deus por isso, cumprindo todas as profecias. Louvado seja Deus. E como eu disse há alguns dias, do mesmo jeito como todas as profecias sobre Jesus homem, né, sobre a sua encarnação, sobre o seu ministério, como tudo se cumpriu, tudo que está escrito na Bíblia que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Jesus vai voltar, vai vir nas nuvens, vai arrebatar a sua igreja, aquele que crer, aquele que for, né, que se permitir ele levar a sua cruz, morrer com Jesus, também será ressuscitado com ele. Tô com um versículo que a Mark leu ontem no culto das irmãs, gente, mexeu tanto comigo. Colossenses 3 vai falar assim, olha, se vocês foram ressuscitados com Cristo, então busquem as coisas que são de cima. Sim, pensem nas coisas que são do alto e não das que são da terra, porque vocês morreram com Cristo e a sua vida está escondida com ele. E no dia que ele se revelar na terra para todo mundo, então vocês também serão revelados com ele. Essa é a promessa que nós queremos. Um dia, tudo que nós abrimos mão da nossa carne, da nossa vontade, do nosso ego, do nosso eu caído, humano e perverso, e se nós morrermos com Cristo, nós também seremos ressuscitados juntamente com ele e participaremos da glória dele quando ele for manifesto aqui na terra. Quando o seu reino for plenamente instituído na terra, nós, os que tivermos sido fiéis até a morte, então nós poderemos receber juntamente com ele a sua glória. Ele vai permitir que nós reinemos com ele. Essa é a nossa esperança, gente. Não dá para eu vir aqui falando, olha, pode ter certeza que Deus vai te enriquecer. Não precisa se preocupar, você nunca vai passar necessidade, nunca vai passar fome. Deixa eu te falar, nunca, se bem que a Bíblia diz que o justo nunca mendigará o pão, né? Mas, olha, deixa eu te falar, tudo que você pôr a mão pra fazer vai ser bem sucedido, você vai ficar rico, seus filhos vai ser podre de rico, sua casa vai ser luxuosa, que você vai ter uma jacuzzi. Eu poderia te falar isso, mas eu vou te falar, é pouco demais. O que Deus tem para nós vai muito além de que bênçãos físicas e temporais, embora ele também nos abençoe, né, Délio? Deus também nos abençoa com bênçãos temporais, ele sabe dar boas dádivas para os seus filhos.
Mas ele nos disse nas escrituras, busque as coisas que são de cima. Pensem nas coisas que são do alto. O resto ele vai nos acrescentar, mas não pode estar no nosso coração. Amém? Vamos continuar aqui. Então o Salmo 31, ele vai falar muito sobre essa proteção. Ele vai falar que ele teve uma tristeza que consumiu ele por causa do pecado, os ossos dele estão desgastados, os inimigos zombam dele, as pessoas desprezam, mas ele vai declarar, Senhor, eu porém confio em ti, tu és meu Deus, meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem. Ele fala novamente sobre refúgio no versículo 19, estou no 31, 19, tá? Grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu concedes aos que em ti se refugiam e os abençoa à vista de todos. Gente, ontem eu tava vendo uma série sobre furacão, um furacão que aconteceu, eu esqueci o nome. E aí um documentário sobre esse furacão. Gente, como Deus é revelado na natureza, né? Meu Deus do céu. Quando existe um furacão nessas cidades que são comuns, graças a Deus nós não passamos por isso, o que as pessoas fazem? Uma sirene toca, alertando, ó, alerta de tornado, alerta de furacão. E as pessoas procuram um refúgio, o lugar mais seguro para se refugiar são refúgios subterrâneos. Eles entram para dentro da terra, fecham uma portinha ali, travam ela toda e aí o negócio, como se diz o outro, o pau quebra lá em cima e é destruição total, mas as pessoas estão ali protegidas do furacão. É esse lugar que Deus tem para nós. É um lugar de proteção. As coisas ao nosso redor vão estar assim, ó, pauleira, destruição, mas nós estamos seguros no nosso refúgio, no nosso lugar secreto. Não quer dizer que não vão falar mal da gente, mas não vai nos afetar, vocês entendem? Vão falar mal, não vai nos afetar. Vamos perder dinheiro, vão passar dificuldade, às vezes vão ter dias onde vão comer arroz, feijão e ovo, mas não vai nos afetar, nós não seremos abalados, vocês entendem? Quando Deus nos diz que nosso lugar de proteção é nele, não quer dizer que nós não vamos passar por aflições na terra. Mas quando passarmos por aflições, ele nos guardará nesse lugar refugiado. Nesse lugar onde nós vamos permanecer inabaláveis, a nossa confiança não muda, nossa esperança não se vai, porque nós cremos em um Deus que está além de todas as coisas e que muito mais forte do que um furacão, muito maior do que meus perseguidores, ele nos protege, ele nos guarda. Nós sabemos que vai passar. O furacão ele é incrível, ele vem numa força destruidora, mas que dura alguns segundos. Se a pessoa conseguir se manter segura naquele lugar durante aqueles segundos, logo passa. Deus tem esse lugar para nós, aonde vai passar, sabe? A tormenta vai passar, mas nós temos que permanecer inabaláveis. Porque se a Bíblia diz que Jesus fala assim, olha, existem dois tipos de homens. Existe aquele homem, e vamos falar que esse homem é o ser humano, que ouve e pratica as palavras de Deus, e aquele que ouve e não pratica. Ambos ouviram, viu a diferença? O que tem em semelhança desses dois homens? Esse ouviu a palavra. Só que esse pratica e esse não. Esse que pratica a palavra é como o homem que constrói uma casa sobre a rocha. E esse que não pratica as palavras que ele ouviu é como o homem que constrói a casa sobre a areia. Sabe o que mais que eles têm em comum? A chuva e a inundação vêm para os dois. Vem a chuva, vem a inundação, enchente, alagamento, arrasta tudo. A casa daquele que foi construída sobre a rocha permanece. Então, em tempos de aflição, quando fazemos de Deus o nosso refúgio, o furacão passa e a gente permanece. Mas aquele que ouve e não pratica as palavras que Jesus deixou, o furacão vem e leva tudo embora. E grande é a sua ruína. A família acaba, a fé vai embora, a pessoa está destruída, em depressão profunda, a ponto de morrer física e espiritualmente. Segura estou no braço do Pai. Aleluia! É isso, amada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a nossa prioridade. E o resto, Ele nos acrescentará. Oi, minha tia tá aqui. Seja bem-vinda, Cida. Benção, tia. A Andresa também, amada, minha pedicure maravilhosa. Melhor manicure e pedicure da cidade, que eu amo de coração.
Que prazer estar com vocês aqui, que honra, viu? Jesus é o nosso lugar seguro. As coisas podem vir, o turbilhão pode vir, mas se a gente estiver juntinho dele, então nós não vamos ser destruídos no meio dessa tempestade. Amém? Capítulo 32. Então, deixa eu só terminar o capítulo 31, versículo 24. Portanto, depois de tudo isso, portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem a sua esperança no Senhor. Se você põe a sua esperança no Senhor, seja forte e corajoso. Ele é o seu lugar secreto, ele é o seu lugar de refúgio. Amém? O capítulo 32 é muito forte. Déia falou sobre isso, né, amada, no grupo de leitura bíblica agora. É um capítulo que fala de confissão, perdão e a alegria na restauração do relacionamento com Deus. É muito forte, tem muitas coisas que nós podemos aprender aqui. Olha esse salmo. Fala assim, ó, como é feliz, é bem-aventurado aquele cuja desobediência é perdoada. Como é feliz aquele cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta. E a consciência é sempre sincera. Olha o que aconteceu com o salmista. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou. Eu gemia o dia todo. De noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força evaporou. Se tem uma coisa que machuca a gente, enquanto nós temos o Espírito Santo, é o pecado. Tá? Tem pessoas, gente, que estão em pecado, mas elas não sentem nada. Elas estão anestesiadas. Por quê? Elas chegaram num lugar onde o pecado não incomoda, porque elas estão mortas espiritualmente. Quem está morto espiritualmente não sente nada espiritualmente. Certo? Quem está morto para essa vida, e como eu disse lá em Colossenses, vocês estão mortos e a sua vida está escondida em Cristo. Então nada dessa vida afeta, porque ele está morto para essa vida. Mas quem está morto espiritualmente não lhe incomoda o pecado. Agora Davi, nós sabemos que ele era um homem segundo o coração de Deus. E enquanto ele estava nesse lugar de pecado, ele está dizendo qual que é o processo que ele sentia na carne. Gente, na carne, ele vai dizer, os meus ossos definham, meu corpo definhou, a minha força foi embora, eu gemia o dia todo. Por que o pecado faz isso conosco? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Capítulo 51 de Salmos, Davi vai falar sobre esse momento quando o profeta Natan fala com ele do pecado dele com Batseba e xinga ele ali, né, cheio do Espírito do Senhor. E aí Davi vai confessar o pecado dele no Salmo 51 e ele vai declarar, Senhor, por favor, não afasta de mim teu Espírito. Não retira de mim teu Espírito, não me tira a alegria da tua salvação. Por que o pecado ele traz tanta tristeza? A Bíblia diz, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. A Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está tapado para ouvir nosso clamor. Muito pelo contrário. Nos Salmos a gente vê, Deus ouve as orações do justo, Deus ouve as orações daqueles que o temem, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Deus está sempre pronto para ouvir aquele que está nesse lugar de obediência, nesse lugar de arrependimento, de coração contrito, coração quebrantado. Só que quando a gente entra num lugar de pecado, o Espírito Santo vai começar um trabalho em nós onde ele vai nos levar ao arrependimento. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ninguém pode chegar para mim e falar, Lorena, o que você está fazendo? Você tem que melhorar. E me convencer verdadeiramente, a não ser o Espírito Santo. Algumas pessoas podem me criticar e podem ter bons argumentos, mas me convencer verdadeiramente de um pecado, essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo usa pessoas para fazer isso? Usa também, como ele usou o profeta Natan. Mas o problema é que a tristeza que provém do pecado é a tristeza da separação. Porque se o pecado faz separação entre nós e Deus, então, enquanto você está em Deus, você tem uma vida plena, você sente alegria plena. Você sente o favor de Deus, a presença de Deus, ela é incomparável. E aí, o momento do afastamento, nós vamos sentir no corpo a tristeza de termos entristecido o Espírito do Senhor, ofendido a Deus. Então, Davi, ele está sentindo essa tristeza. Ele não sente mais a alegria da salvação, como a gente vai ver que ele fala em Salmo 51. Ele não sente o Espírito Santo, que ele fala, por favor, não aparta de mim teu Espírito.
Aquele espírito que mesmo quando ele estava lá com as poucas ovelhas, dava para ele cânticos de louvor, revelava as grandezas de Deus na natureza, revelava como ele era seu bom pastor, toda aquela alegria profunda que ele sentia na presença de Deus. Quando ele pecou, ele perdeu. Então ele começou a definhar. Meu Deus, a cura para a alma, perdão e arrependimento. Amém. Glória a Deus. Que quando a gente peca, e a Bíblia diz que Deus, nossa, Deus é tão maravilhoso que nós temos um advogado junto ao Pai. Fala lá em 1 João o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, confessem o seu pecado. Deixa eu ler direitinho para... Filhinhos, não pequeis. Olha esse versículo, gente. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado que está junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele fala assim, deixa eu só achar a parte que fala, confessa, aquele que confessa, como é que é, gente? A moça tá me ouvindo? Aquele que confessa o vosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. É isso que eu quero dizer. Pode deixar, lembrei. 1 João 1,9 fala assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Gente, vocês têm noção do que é isso? Deus está dizendo assim, ó, se você confessar o seu pecado, a Bíblia diz que é aquele que confessa e deixa, ou seja, não adianta eu confessar e pecar de novo, confesso e peco de novo. Aquele que confessa e abandona aquele pecado, a Bíblia diz que alcança misericórdia. E o versículo de 1 João 1,9 fala, se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ah, Lorena, eu pequei, mas meu pecado é muito grande. Fala aqui, ó, de toda injustiça. Podem ser pequenos pecados a grandes pecados, se bem que não existe, né? Existe diferença de consequência, mas todo pecado ofende a Deus. É um erro da rota, né? Errar a rota, errar o alvo. E então, se nós nos arrependemos verdadeiramente, se confessar com os nossos lábios, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então, ó, o salmista vai falar que ele estava definhando até que finalmente ele confessa os pecados e não esconde mais a culpa. Então ele disse consigo mesmo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoastes a minha culpa. Existe uma graça, gente. Até o momento que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nós temos essa graça. O problema é quando a gente vai procrastinando, né? Depois eu volto, depois eu melhoro, depois eu me arrependo, depois... O momento que nós temos é hoje, é o tempo que se chama hoje. Com Deus não tem amanhã, com Deus é hoje. Nós temos que entender que Deus nos chama hoje. Qual que é o pecado que eu tenho que me arrepender? Sabe, às vezes é uma língua mentirosa, uma língua profana que calunia outras pessoas. Às vezes é um pecado aí de promiscuidade, de prostituição. Às vezes é um pensamento. Às vezes é um pensamento que eu alimentei. Porque às vezes vem pensamentos que são setas do maligno. Mas é um pensamento que eu alimentei, que eu dei corda. Às vezes é um coração mesquinho. Às vezes é avareza. Às vezes é gula. Eu me lembro quando eu fiz o jejum, a gente fez o jejum de 7 dias, e eu me lembro de me arrepender amargamente. Eu chorava, gente, porque a gente fica quebrantado no jejum. Eu chorava e falava, Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu comi mais que eu deveria. Por gula, por ansiedade. Eu me lembro que Deus me levou a esse lugar. E quantas vezes depois eu ainda continuei. Então nós temos que confessar as nossas culpas, porque quando a gente confessa... aí o Senhor perdoa. E como é feliz o homem cuja transgressão é perdoada. Como é bem-aventurado o homem cuja culpa é coberta. E o que cobre a nossa culpa é o sangue de Jesus. E aí, o salmista vai falar dessa alegria que ele sente de novo. Ele fala, olha esse versículo 8 do capítulo 32. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos, cuidarei de vocês. Não sejam como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, que precisa de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas os que confiam no Senhor são rodeados de misericórdia. São rodeados pelo seu amor, é cercado de amor. Nessa versão vai falar isso. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos.
Só que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, quem são os justos? São aqueles que pecaram, se arrependeram do seu pecado e receberam a justificação por meio do sangue de Jesus. Hoje eu posso dizer, a Lorena é santa, a Lorena é justa. Quê? Você tá doido? Você sabe que você é pecador. Eu sei, mas todas as vezes que eu me achego a Cristo, Deus olha pra mim como se por uma lupa. Ele não vê a Lorena diretamente, ele vê o sangue de Jesus que cobre a Lorena. Por quê? Porque eu confiei a Jesus. Eu confessei a Ele e confiei a minha vida a Ele. Então o sangue dele me purifica de todo pecado, de toda injustiça. Ele nos faz justos. Amém? É Ele que nos justifica. Eu poderia confessar muitos pecados aqui para vocês, como eu confesso para Jesus o dia todo. Eu falo, Senhor, eu sei que fui imatura nesse pensamento. Me perdoa por não conseguir amar aquela irmã como eu deveria. Me perdoa por ter falado mal dela, por ter criticado as ações dela. Me ensina a amá-la como o Senhor amaria. Senhor, me perdoa por esse momento onde eu irei e pequei. Eu irei sim, Senhor, e pequei. Falei com os meus filhos de uma maneira que eu não revelei o teu amor. Me perdoa por aquele momento no trânsito, onde eu não deveria ter respondido aquele insulto e respondi. Tu não responderias. Eu lhe peço, Jesus, me perdoa, me cobre com o seu sangue. Meu dia inteiro é assim. É só assim que eu posso ser justificado. Através de um arrependimento contínuo, de uma santificação diária. Sem santificação não dá para ver a Deus. E aí ele vai falar no capítulo... Aí vamos pro próximo, porque senão eu vou ficar aqui... Meu Deus, já passou 35 minutos. O capítulo 33 é um cântico de louvor. Então vai falar sobre a criação, como Deus é criador. Vai exaltar a Deus em sua beleza, em sua santidade, em seu poder, em sua magnificência. Gente, como seria bom, como será bom? Não vou falar nem seria, será. Pega um salmo de manhã e declara ele. Um salmo de cântico de louvor. Tá bom, se você tiver num dia de lamento, declara um salmo de lamento, porque o salmo de lamento é sempre assim, começa com um lamento, falei sobre isso ontem, depois do lamento vem uma petição, termina com louvor. É tipo assim, Senhor, o Senhor me abandonou, mas eu preciso, tenha misericórdia de mim, ouve minha oração, meu clamor, porque em Ti confio, porque os que confiam em Ti não serão envergonhados, porque Tu és a minha fortaleza. O Davi sempre fazia isso, os salmistas, eles vão sempre mostrar nos salmos de lamento, essa estrutura. Começa com um lamento. Eu não vou aguentar mais, tá difícil, não vou resistir, me ajuda. Aí vem com a petição, me ajuda, se inclina o ouvido para mim, me escuta, tem misericórdia de mim, porque eu confio em Ti, pois Tu és a minha fortaleza, porque Tu és meu galardão, o Senhor é a minha glória, o Senhor que mantém minha cabeça erguida, né? Então, sempre será muito bom se sempre a gente tiver um salmo para declarar durante o dia. E o Salmo 33 é um cântico de louvor para declarar a beleza do Criador. Fala assim, olha, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem um cântico de alegria, toquem com habilidade. Olha que coisa linda, gente, Deus merece excelência, sabe? Toquem com habilidade. A Andresa tá aqui, essa amada tem uma voz, você não acredita, Andréia? A voz da Andresa é maravilhosa. Às vezes a gente pensa assim, não, Deus não, qualquer um pode cantar. E qualquer um pode cantar. Mas Deus quer levantar ministros que façam com habilidade para serem colocados em lugares altos, para que a beleza de Deus também seja vista na excelência. Porque olha o que Davi está falando. Entoem para Deus um cântico novo, toquem com habilidade. Eu me lembro de muitas vezes pessoas falarem assim, não precisa cantar assim, ficar cantando bonito e esmirilhando o hino, né? Como tem um moço fala. Se o povo do mundo canta com habilidade para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar elogio, por que nós não vamos fazer tudo que nós sabemos fazer com habilidade se é para o Senhor? É para Deus. Ele merece o melhor. Cantem um cântico novo, cantem com habilidade, toquem instrumentos de corda. Ele ama o justo, ele é bom. O amor do Senhor enche a terra. Olha isso, acorda de manhã, olha para o céu e fala assim, o Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro da sua boca as estrelas nasceram. Ele determinou os limites do mar. Ele juntou os oceanos em reservatório. Que o mundo tema, que a terra trema diante dele. Porque ele falou e o mundo veio existir. Esse é um cântico de louvor, de adoração. Sempre, gente, é uma coisa que eu tenho falado muito aqui, mas como tem pessoas diferentes hoje, não deixem que a murmuração tome conta dos seus lábios.
Use os seus lábios sempre para profetizar coisas boas. Mesmo quando você não estiver vendo nada, vai lá para fora, olha para o céu e declara: Deus criou o céu. Deus estendeu o céu. Deus criou os oceanos. Pelo sopro da sua boca, Ele criou as estrelas. E declara que isso vai transformar o ambiente ao seu redor. Mas quando a gente começar a falar: ai, porque o mundo tá difícil, as coisas estão caras demais, o dinheiro de todo mundo é pouco, não sei como é que nós vamos fazer, as coisas estão piorando, como é que nós vamos fazer, os meninos tá ficando difícil, criação de filho tá impossível, os filhos não dá valor. Gente, vamos declarar coisa boa? Nossa, tenho escutado tanto isso, porque filho não dá valor, porque criar filho é difícil. Não tô falando que não é, não tô falando que eu sou inocente de achar que tudo vai ser perfeito, mas será que a gente pode declarar diferente? Será que a gente pode declarar que os nossos filhos vão temer a Deus e vão tremer diante dele? Vamos declarar que eles vão ser gratos pela maternidade? Vamos declarar. Eu tô falando isso porque eu escutei tanto isso ontem. Eu tava parada no sinal, o moço parou do meu lado e falou assim: ó, esses meninos. Eu tava com o José e a Cecília no carro. É bom assim pequeno, você vai ver quando crescer, a trabalheira que dá. Eu falei: meu Deus! Pelo menos declarar isso eu não vou. Eu não sei qual trabalho que eu vou ter, mas declarar eu não vou. Eu vou falar: meus filhos são bênção do Senhor, eles são herança do Senhor, vão herdar a terra. Eles vão temer a Deus, vão obedecer os preceitos dele, vão viver as escrituras, vão ser cheios do Espírito Santo. Vamos declarar a bênção, isso mesmo, Andresa. Murmuração, gente, é uma intercessão demoníaca. Você quer interceder como os anjos que declaram a grandeza de Deus, ou você quer interceder como os demônios que murmuram? Não podemos murmurar. Não sei o que falar, pega um salmo e declara aí. Amém? O versículo 12. Perdão, gente, tô falando muito. O versículo 12 do capítulo 33 vai falar assim, ó: como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Olha se isso não tem que trazer um tremor no nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor olha do céu e Ele vê toda a humanidade. A Vanilda entrou, aleluia! Seja bem-vinda, minha sogra querida. Estava fazendo visita, né? É isso mesmo, cada um daquilo que Deus nos entregou para fazer, vamos fazer para o reino de Deus, alcançar as pessoas, né? Tudo certo, amada. Nós estamos no Salmo 33. Nós temos que levantar essa geração. Isso, Andresa, temos que levantar. Gente, as pessoas sempre falam, e eu gosto sempre de falar: uma mãe cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de uma mãe. 10 filhos que não temem a Deus, tá? Porque os filhos que foram ensinados na palavra, eles amam aos seus pais e eles vivem os mandamentos. Um dos mandamentos, que é o primeiro com promessa, é: honre ao pai e à mãe. Então cabe a nós, pais, se a gente quer gratidão dos filhos, se a gente quer que um dia a gente tenha retorno dos nossos filhos, a gente tem que começar desde antes deles nascer, profetizar sobre eles, declarar sobre eles, ensiná-los no caminho em que eles devem andar, porque a Bíblia diz que aí eles não vão se desviar. Isso, devemos trazer existência ao que não existe, como Abraão. Glória a Deus. Porque, gente, sabe o que eu acho interessante? Estou falando de filhos. Quem falou isso aqui foi Davi. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe quem que repete lá na frente? Salomão. Lá em Provérbios. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então Salomão ouviu de alguém. Tá vendo como o pai ele tem influência sobre os filhos? Como os pais têm influência sobre os filhos? Olha o que ele fala aqui. Eu estava até lendo sobre isso, falando sobre os filhos. Deixa eu ver se é aqui. Do seu trono observa. Eu li hoje sobre os filhos. Deixa eu ver se eu acho. Ai, gente, eu não sei onde que eu li. Mas hoje, eu li hoje falando sobre os filhos. Os limites do mar, por sua ordem, o Senhor desfaz os planos, o Senhor olha do céu, vê toda a humanidade. Se eu achar aqui enquanto eu falo, eu falo sobre ele. Conserva em tempo de fome, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, nosso escudo. Amém. Nele o coração se alegra. Amém. Achei. Versículo 11 do capítulo 34. Ele fala assim, venham meus filhos, ouçam-me e eu os ensinarei a temer ao Senhor. Davi falando, olha Davi falando: venham meus filhos, porque eu vou ensinar vocês a temer a Deus. E Provérbios começa, o homem mais sábio do mundo, né? Que foi Salomão, o rei mais sábio
Pelo menos antes de Jesus, porque Jesus homem é o homem mais sábio, Deus, né? Porque é Deus também. Mas o homem de maior sabedoria falou que o primeiro mandamento é esse: temam a Deus. Esse é o primeiro, esse é o princípio de toda sabedoria. Desculpa, não é o primeiro mandamento, falei errado. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E Davi, olha o que Davi fala, Salmo 34, 11. Venham, meus filhos, ouçam, temam a Deus. Perdi de novo. Eu os ensinarei a temer a Deus. Então, Deus que ele faz tudo, né, gente? Ele que fala, e comecei a falar de filhos e me lembrei desse texto. Davi treinou Salomão. Davi ensinou Salomão a temer a Deus. Infelizmente que Salomão se corrompeu. Então, quando eu falo aqui que eu declaro sobre a vida dos meus filhos, não é que eu acho que a vida vai ser perfeita e que eu nunca vou ter trabalho. Não, eu só quero declarar. O que tiver na minha mão para fazer, eu vou fazer. Eu vou ensinar, eu vou declarar, eu vou profetizar. E aquilo que tiver que acontecer e as escolhas que eles vão tomar, eu vou crer que Deus está sempre no controle, que a salvação vai chegar. Mas eu não vou ficar murmurando. Eu não aceito a murmuração nos meus lábios. Em nome de Jesus. Capítulo 34 é coisa linda, gente. Capítulo 34 vai falar muitas promessas maravilhosas que eu quero até falar sobre ela. Por exemplo, capítulo 34, 7 fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Isso é muito lindo. O Edmundo está se preparando aqui há 3 meses para a aula de angelologia. E eu creio que ele vai falar muito sobre isso. Então não perca a próxima aula do ITRB, né, que é o Instituto do Reino Bereia, que a gente tem tido essas aulas de teologia. A próxima disciplina é angelologia e demonologia, e vai falar sobre anjos e demônios. E a Bíblia está dizendo que Deus coloca anjos ao redor daqueles que temem a Ele, que vão guardar. Vão guardar aqueles que o temem, gente. Olha que promessa. Eu amo esse versículo também, o 8, que fala assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Davi está falando, prove, experimente. Uma coisa que ontem eu conversava com a Mark, que é muito séria: cada um de nós tem que ter nossas experiências com Deus. Eu poderia te contar as minhas experiências aqui, que são poucas, eu quero muito mais. Eu poderia pegar um grande homem de Deus e contar experiências dele para nós, mas Davi tá falando uma coisa que é certa: cada um tem que provar. Venha, prova você mesmo e veja a bondade do Senhor. Nós temos que ter experiências com Deus que são, né, no momento difícil, no momento que setas de incredulidade vierem para nos tirar desse lugar de fé. A nossa experiência com Deus vai nos fortalecer. Nós vamos nos lembrar das coisas passadas, do que Ele já disse, do que Ele já fez, de como nós já nos movemos na presença dEle. Então prove e veja, peça a Deus experiências, fala assim: eu quero experiência, eu quero viver o sobrenatural, não quero mais viver o natural, eu quero o sobrenatural. Prove e veja que o Senhor é bom, como é bom aquele que nele se refugia. Olha esse versículo, fala que aqueles que temem ao Senhor vão ter tudo o que precisam. 34, 9. 10. Até mesmo os leões e os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam ao Senhor, nada de bom faltará. Meu Deus! Olha o versículo 12. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Eu quero. Uma vida longa, até os 120 anos? Com prosperidade? Eu quero. Então, refreie a sua língua de falar maldades e os seus lábios de dizerem mentiras. Olha, gente, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Novamente, profetizar ou murmurar? O que nós temos falado? Profecia ou murmuração? Palavras boas, de coisas boas ou murmuração? A morte e a vida estão no poder da língua. Você quer viver uma vida longa e próspera? O salmista está dizendo: então refreia a sua língua do mal. Para de dizer mentira. Afasta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Tem pessoas que Deus vai usar para nos tratar. A gente vai entregar coisa boa, e ela vai vir com coisa ruim. Em cada um dá o que tem. A gente não vence o mal com o mal, a gente vence o mal com o bem. Então, quer ter uma vida longa e próspera? Refreia a língua do mal, não fale mentiras, afasta do mal e faça o bem, paga o mal com o bem. Quando você procurar a paz, esforça por mantê-la, porque não é fácil viver num mundo de paz, já que nós estamos vivendo nesse mundo decaído da graça de Deus, da glória de Deus.
mas esforça por ter paz e por mantê-la. Amém? Olha esse versículo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. Lembra que eu falei que os ouvidos do Senhor não estão fechados, não estão tapados? Graças a Deus. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor livra de todas. Aleluia. Vocês estão entendendo? Como Deus é o nosso refúgio, não quer dizer que o furacão não vai passar. Ele vai passar, mas quando ele passar, Deus vai nos livrar. O justo enfrenta muitas diversidades, mas o Senhor o livra de todas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum deles será quebrado. Lembra que essa é uma profecia que se cumpre em Jesus. E aí nós temos o capítulo 35, que é um clamor por justiça. Davi vai orar contra a opressão e as injustiças que ele sofreu pelos seus inimigos. Então ele vai falar: Senhor, eles estão me pagando mal, o bem com o mal. Enquanto eu estava bem, eles estavam lá, fingiam que estava tudo bem, mas agora que eu tô mal, eles estão falando: ótimo, que bom que ele tá mal. Eu não vou focar muito nesse salmo porque eu gastei bastante tempo com os outros. Mas Davi vai clamar: defende a minha causa. Defende a minha casa, julga a minha causa. E a gente lembra que Jesus fala, que a Bíblia diz lá em Romanos, que é o Senhor quem nos justifica. Amém? É o Senhor que nos justifica. Vamos viver sim, vamos ver calúnia, as pessoas vão falar mal. Algumas coisas que eles vão falar mal é até verdade, sabe? É uma crítica fundada, que de fato a gente precisa melhorar. Mas muitas vezes vão ter pessoas que vão falar mal daquilo que não é verdade, vão ter pessoas que vão criticar nossas ações. Muitas pessoas vão falar: tá fazendo aquela live lá só pra aparecer. E tá tudo bem, gente, porque é o Senhor quem sonda o coração. Então eu não sei o que você já ouviu, quais são as opressões, não sei quais as injustiças você já viveu, mas eu posso dizer uma coisa: é o Senhor quem nos livra de todas elas, é o Senhor quem nos justifica ao seu tempo, né? E é isso, gente, capítulo 31, capítulo 35, muito ensinamento. Leia a palavra, não só lê, estude. Estude, pega um caderninho, escreve. Não entendeu? Escreve a frase lá e começa a orar: Senhor, me revela. Ou usa alguém para me revelar. Mas eu não vou sair daqui sem entender. Eu creio que o Senhor revela. Busca e encontra. Bate que Ele vai abrir a porta. Amém? Quem procura, acha. Deus abençoe. Obrigada a todos que ficaram até o final. Deus abençoe a amada Andréia, Vanilda, querida, Dona Piedade, Marília e meu irmão querido Marquinhos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam declarar esses salmos e viver uma vida plena e abundante no Senhor. Amém? Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Mamãe, Dona Leni, beijo com Deus, que Deus abençoe o resto de dia de vocês e até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus, gente.